Graças a paz, amada igreja. Queria que os irmãos abrissem inicialmente a palavra de Deus em alguns textos, enquanto a gente estava cantando ali. Vamos ler primeiro Mateus 6. Eu quero que os irmãos abram comigo Mateus 6, 19, e a gente vai ler até o 21. Antes de nós entrarmos na exposição, capítulo 4 de João. Aqui diz assim a palavra de Deus, Mateus 6, 19. Não ajunteis tesouros na terra, aonde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, aonde nem a traça, nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali também o vosso coração, ali estará também o vosso coração. Agora, eu quero que os irmãos abram comigo em Marcos capítulo 8. Obrigado, filho. A partir do versículo 34, a palavra do Senhor diz assim: E chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar sua vida, perdê-la. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois que aproveita o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? 38. Portanto, qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Né? E também João 6, 26 e 27. Nós vamos ler até o 29. 26, João 6, 26. Jesus respondeu-lhes e disse: Na verdade vos digo, que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Aí ele vai dizer: Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Porque a esse o Pai, Deus, o selou. Eu quero só grifar uma coisa aqui, ó. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará. Então essa comida não é tomada por nós, não é nós que viemos a provê-la pelo nosso braço, pelo nosso esforço. É uma comida que, na verdade, os perdidos não a conhecem. Só conhece os filhos de Deus, os discípulos de Cristo, somente aqueles que foram regenerados, que nasceram de novo. O ímpio não conhece essa comida. Porque essa comida só pode ser dada por quem? Pelo Filho do Homem, por Cristo Jesus. Amém? E disseram-lhe: Pois, que faremos para executarmos as obras de Deus, então, no caso, né? E Jesus respondeu e disse-lhes: A obra de Deus é esta, que creiais naquele que o enviou. Ou seja, lembrem que a comida de Jesus é fazer a vontade do Pai que o enviou. Esse é o sustento de Jesus. É o sustento do Filho de Deus. Amém? Esses versículos que eu li, eles não estavam aqui nas minhas anotações, foi pelos louvores que nós cantamos. A gente está sensível ao Espírito de Deus
E foi baseado nos louvores que cantamos que eu me lembrei desses textos e resolvi ler com a igreja para não perder essa sensibilidade do Espírito Santo, amém? Vamos entrar na exposição. João capítulo 4, versículo 27. Nós vamos ler até o 42. E nós vamos concluir essa parte da mulher de Samaria, né? Da mulher de Sicar, a mulher samaritana, né? Uma cidade lá em Samaria. Versículo 27. Eu vou ler antes o versículo 26, porque ele está no contexto, tá? Jesus disse, eu sou. Agora presta atenção, eu que falo contigo. Aí olha só, e nisto vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse, que perguntas ou por que falas com ela? Porque era um costume dos discípulos não ficarem questionando os mestres, também. E no caso, porque eles tinham essa timidez, ainda não tinham total e plena revelação do Senhor Jesus, eles estavam, ali é bem inicial, conversávamos o pastor Michael e eu, que ainda não tinha os 12 ali ainda, recém eles tinham saído daquele encontro com João Batista estava sendo preso nesse momento da história, não tinha ainda os 12, né? A essa altura aqui ainda não havia os 12 andando com Jesus, chamados para estarem com Jesus, ainda não, tá? Vamos lá. Aí entramos numa outra parte já, ó. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade. E disse àqueles homens, lá na cidade de Sicar, vinde ver de um homem que me disse tudo quanto tenho feito, né? Porventura não é este o Cristo, né? O ungido, o Messias? 30. E saíram, pois, da cidade e foram ter com ele, né? 31. E entrando os seus discípulos lhe rogaram, dizendo, já uma outra parte, ó, Rabi, mestre, né? Come. Ele, porém, lhes disse, uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Aqui ele está tratando da questão da vontade de Deus, do propósito eterno, né? Da missão que ele tinha sido enviado a fazer, né? 33. Então os seus discípulos diziam uns aos outros, né? Trouxe-lhes porventura alguém algo de comer a ele, né? Alguém deu de comer a ele, porque ele, né? Parece que ele está falando, né? 21. Jesus disse-lhes, a minha comida, vamos ler juntos, ó, a partir depois dos 2 pontos ali, 1, 2, 3. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. 35. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? E eis que eu, né, vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão, e ajunta fruto para a vida eterna. Glória a Deus. Para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Porque nisso é verdadeiro ditado, um é o que semeia e outro o que ceifa. Eu vos digo, né, eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhastes, outros trabalharam, e vós entrastes no seu trabalho. 39. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, aleluia, pela palavra da mulher que testificou. Disse tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou ali 2 dias. E muitos mais, interessante essa observação, ó, e muitos mais creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher, já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos, né, o temos ouvido, e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Podeis assentar. Amém?
Glória a Deus. Eu quero, se possível, concluir hoje essa porção da Escritura e quero começar lembrando aqui para nós que quando Jesus ele se apresenta, ou melhor, ele se revela como o Messias, como o Cristo, né? A mulher de Samaria, ele começa ali fazendo exatamente aquilo que a Escritura diz, para nós vermos aqui. O Senhor, ele traz o ensinamento, meus irmãos, na sua prática, na sua aplicação, que em toda a Escritura nós podemos perceber isso. Se eu fosse ler vários textos, eu até anotei, nós vamos perceber que existe esse semear, esse pregar. Então eu ressaltei ali no início aquele detalhe, eu sou eu que falo contigo. Aí depois no outro versículo 27, e nisto vieram seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com a mulher. Todavia, nenhum lhe disse, né? Daí, o que perguntas, ou por que falas com elas, que eu já expliquei ali, que eles não tinham esse hábito de questionar os seus rabis, os seus mestres naquela época, os anciões. Existia uma confiança ali, eles acabavam não se questionando de fato, mas Jesus foi questionado várias vezes, também pelos seus discípulos, pelas multidões, pelos ímpios, pelos fariseus, né, pelos religiosos, enfim, Jesus foi questionado no seu ministério, não que ele não tenha sido, mas nesse caso aqui, a gente pode também entender que era um respeito que eles tinham de não, porque essa expressão maravilhado pode ser também escandalizado, ela não ia se definir exatamente o que aconteceu, então eles ficaram surpresos, né, mas ao mesmo tempo eles tinham o quê? Eles tinham um respeito com o Senhor Jesus. Eles tinham uma reverência com ele, com o Rabi, com o Senhor, né? E ficaram ali, ele está falando com uma mulher, e eles sabiam que ela era de Samaria, de Sicar, lá daquela cidade que eles tinham ido. Então, né? Tinha todo aquele contexto que a gente já falou até aqui na exposição. Só que eu destaquei aquela questão ali. Então, eu que falo contigo e falando com a mulher, né? E os discípulos perceberam isso. Olha que interessante. Ali, ou o final do versículo 27, ou por que falas com elas? Olha a observação deles. Então Jesus está dando um exemplo ali para eles também. Quer ver um texto muito conhecido nosso, na conversa que o pastor Maico lembramos, 2 Coríntios 4, vamos ler do 13 ao 15. Né? E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito, criei, por isso falei. Nós cremos também, por isso falamos. Sabemos que o que ressuscitou o Senhor Jesus, nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará, né, convosco. Porque tudo isso é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos faça abundar as ações de graças para a glória de Deus. Aqui a gente consegue perceber esse princípio que atualmente a gente usa assim, da multiplicação, da evangelização, do compartilhar, até mesmo da comunhão, né, da edificação pela graça de Deus. Conseguimos enxergar? Sim. Porque uma coisa, meus irmãos, nós já aumentamos isso, quando a gente está expondo um texto aqui para a edificação da igreja, para a glória de Deus, para a edificação da igreja, a gente está também evangelizando ou não? Sim. A gente não pode tentar, tipo assim, o apóstolo Paulo diz, né, o evangelho não está preso, não está algemado, né, para que não possa, ele está falando do que? Da Escritura. Então, né, eu quero lembrar aqui também um texto que é apontando para esse semear, para esse falar, né, Isaías 61:1, mostrando no Antigo Testamento, de uma maneira, olha que interessante,
o Espírito do Senhor está sobre mim. Lembra que o Senhor Jesus vai ler isso lá no templo, né? Ele vai lembrar, né, dessa passagem, né? Olha aqui o profeta Isaías falando a palavra de Deus, ó, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu, agora vamos juntos, para pregar boas novas. E ele leu no templo, e depois ele está aqui fazendo o quê? Pregando as boas novas para uma mulher samaritana. Amém, irmãos? Podemos enxergar esse cumprimento, né? Dessa palavra. Foi nesse texto que ele falou, hoje se cumpriu, não lembro se foi isso. Ele falou, né? Que ali eles ficaram assim, né? Quando ele falou isso, hoje se cumpriu, eles, como? Interessante isso, né? Né? Até aí tá bom. O contexto é muito rico, né? Mas eu queria só ter aquela partezinha, a parte A ali, vamos dizer assim, né? Outro texto, Salmo 126:6. Não é um texto muito conhecido nosso, né? Mas olha só, aquele que leva a preciosa semente, né? Andando e chorando. Que interessante esse não é analogia, mas essa consideração de aquele que planta, né? Andando e chorando, voltará sem dúvida, né? Com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Interessante, meus irmãos. Porque Jesus, quando ele fala algumas vezes sobre a relação que ele tem com o pai dele, eu consigo ver uma certa alegria do pai e uma certa alegria do filho naquela relação de obediência, né? Jesus cumprindo, né? João 15 fala um pouco disso, né? E ele vai falar para os discípulos, olha, né? Ali em João 15 tem até uma questão, né, que alguns enxergam tipo uma progressividade, o aumento dos frutos, né, essa multiplicação de dar frutos, né, muito fruto, né, enfim, eu não vou entrar nesse mérito agora aqui, mas tem um detalhe aqui, meus irmãos. Ele fala assim, ó, para que o vosso gozo seja completo. Jesus, ele está dizendo, se vocês permanecerem em mim, na minha palavra, no meu amor, né? Ele vai dando uma lista ali em João 15, daí ele pega e diz assim, ó, para que o vosso gozo seja completo, seja pleno. Só que detalhe, a única maneira de um ramo não é mostrar o que veio, mas ele realmente fazer sentido na sua eficácia, de fato, né? Porque o ramo que não dá fruto é cortado e é lançado fora e depois o queimam, seca, o queimam, vai, né? Agora veja que interessante. Alguém que dá fruto evidencia o quê? Que está em Cristo. Alguém que dá fruto evidencia o quê? A alegria da salvação. O gozo que está em Jesus e é compartilhado com a videira que ele é nos seus ramos. Não é uma alegria produzida por nós mesmos, porque a gente foi lá e eu preguei, nós conversávamos, né? Aí o irmão ganhou lá 10 almas para Jesus esse ano, glória a Deus. Daí chega, pai, esse ano eu ganhei 10 almas. Pronto, né? Não precisava. Então não é essa a questão. É o gozo daquele que, aquele que lembra, né? Apesar de mim, pecador, arrependido, mas Deus pode me usar na humildade, né? Porque creu e por isso falou, porque vem Jesus falando. Eles viram, ó, porque ele fala com ela. Vocês conseguem visualizar isso? Os discípulos chegando e vendo Jesus falando com aquela mulher? E eu na minha cabeça, vou dizer para vocês, eu entendo que eles ouviram. Eu sou, eu que falo contigo e tal. Eles ouviram Jesus se identificando para ela e com ela.
E por isso que eles deu uma bugadinha, eles ficaram meio assim, né? Ah, mas mulher, samaritana, quebrando paradigmas, quebrando barreiras. Então, nesse sentido, né? Muito importante, Marcos 4,14. Eu já vou pensar nesse. Ó, aqui está falando da parábola do semeador, né? Olha que interessante essa definição aqui, né? O que semeia o quê? A palavra. Oh, meus irmãos, tudo bem, a gente conhece pessoas que têm essas teorias aí. Eu prego com a minha vida. Já ouviram isso, né? Eu sou um livro aberto, não sei o quê. Tem um monte de... os seguidores do São Francisco de Assis, né? do Chico lá, né? E se possível eu uso palavras. Muita gente já ouviu isso aí, né? É interessante isso. Porque a Escritura não sustenta isso. Alguém que consegue sustentar essa fala aí? Eu não consigo. Pelo menos assim, um pouco de entendimento que eu tenho de conhecimento da Escritura, eu não lembro de nada que me faça sustentar uma fala dessas. Tá, e aquele irmão que diz assim, não, eu só oro porque a oração tem poder, ela é eficaz, né? O negócio é orar. A obra é do Espírito Santo, é Ele que convence. A pessoa faz uma miscelânea lá, uma salada de fruta. A gente deve orar para que as pessoas se convertam? Sim, porque por trás de cada conversão houve uma oração, ou duas, ou mais. A gente deve orar. Mas aí dizer, meus irmãos, que a gente não deve pregar, cuidado. Há uma transgressão nessa fala. Ao contrário, não só tu não consegue sustentar, como tu está indo contra a Escritura. Porque o semear, meus irmãos, não se trata apenas da tua conduta moral, ou das tuas boas obras, ou da tua agradabilíssima presença, né? Porque tem pessoas que realmente elas exalam, são agradáveis, né? Mas, de fato, isso define para nós a pregação? Óbvio que não, meus irmãos. Jamais. Jamais. Porque a pregação consiste em falar, em pregar. No mínimo, sabe por quê? Porque quando eu prego o Evangelho, eu comunico o Evangelho de Cristo, o que acontece? Eu já me comprometo em viver. Sim ou não? Normalmente as pessoas que são mais cobradas, de vias de regras gerais, são pregadores. Não é verdade? E vocês já repararam por quê? Por que eles estão numa vitrine maior? Já pararam para pensar? Quem são os que mais falam no meio da igreja? Então, quando tu fala de Cristo, quando tu fala da palavra, quando tu prega a palavra, tu está sendo exposto. É esse o ponto. As pessoas vão ficar te observando. Mas se só pregar aqui, as pessoas vão ficar te observando. Se tu prega, se tu vive o que tu prega. Isso sempre foi assim e sempre vai ser assim. Essa evidência, que às vezes é para bem e é para mal também, às vezes. Tem um desequilíbrio, às vezes. Mas ao contrário disso, meus irmãos, todos foram chamados a pregar. Nós sabemos que existe numa fala, vou fazer os agentes secretos, que são aquelas pessoas que nunca falam nada, né? Aí alguém um dia comenta lá, o maninho é lá da igreja. O maninho é da igreja. Ah, mas eu trabalho com ele, nunca vi ele falando de Deus. Aí, curioso, né? Não, até eu sigo ele lá, o cara não posta nada assim, só posta bobagem, assim, só coisa do time de futebol, onde ele come, só coisas supérfluas. Nunca vi o cara postando nada sobre Deus, sobre a palavra, sobre nada, uma sementinha, assim. Nunca postou um versículo. Aí a pessoa fica surpresa, daí ela comenta com o irmão que congrega com o maninho. Aí o maninho encontra com o irmão falou, conheci o fulano de tal. E quando eu falei para ele que tu congregava comigo, ele ficou surpreso
Daí o maninho fica assim, não, é que eu não preciso ficar pregando para as pessoas. A minha vida é um livro aberto. Eu prego com a minha vida. Se possível, eu posto lá um versículo, uso palavras. Já viram que é sempre a mesma ladainha de quem não vive o que prega? Esse é o ponto. É não viver o que prega. Agora eu vou fazer uma pergunta. Não viver o que prega, mas para quem não fala, não existe, nem isso existe. Se a pessoa não prega, não fala, não evangeliza, o que acontece com essa pessoa? Essa pessoa não tem frutos, ela não tem evidência da vida de Cristo. E isso é grave. Isso não é pouco observável, isso é muito observável. Isso é gravíssimo, meus irmãos. Porque aquele que se envergonha de Cristo e do seu Evangelho, o Senhor Jesus vai se envergonhar dele no dia da vinda dele, diante do Pai e dos santos anjos. Hoje nós temos vários meios de pregação. Nós temos pela nossa voz, nós temos pelo meio da música, nós temos por meio de postagens, de texto, de escritura, né? O que não pode faltar é o Evangelho de Cristo. Porque o Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação de quem crer. Mas o próprio texto que fala isso lá em Romanos 10, e é bom lembrar disso, diz assim, ó, como crerão se não há quem pregue? E como ouvirão? Depois, né? Vem um outro texto, ainda não deu, né? E como ouvirão se não... Então, viu como não combina esse estilo de vida anônimo, de agente secreto, né? Não evidencia a vida do Senhor, de maneira nenhuma. E normalmente uma pessoa que não prega, não fala, é porque ela não quer se comprometer com aquilo que ela tem que viver, sabia? É o contrário. Mas é interessante que daí os opositores a isso, eles vão falar assim, ó, mas prega, fala muito, mas não vive. Já repararam isso? É uma fala meio traiçoeira essa, sabia? Não combina com a Escritura também. Sim, há os falsos pregadores, mas nós não estamos falando aqui dos falsos mestres. Nós estamos falando daqueles que têm a coragem de pregar, de falar, e nós estamos falando dos covardes que não têm a coragem de pregar e de falar, né? Que a Escritura fala desses, os que se envergonham de Cristo e do Evangelho. E aqui Cristo está fazendo o quê? Ele está dando o exemplo, meus irmãos. Aqui tinha uma barreira, já falamos, cultural, histórica. Os povos se odiavam, se tinham por inimigos. E Jesus vai lá e fala. Daí eu acabei de mostrar nos textos, fala, falando, falas, reparado pelos discípulos, né? Então eu queria começar dizendo que essa semente dessa comida, desse evangelho, começa exatamente contrapondo aquilo que nós às vezes consideramos comum, correto, ainda nos nossos dias. Só que não é normal, não é uma evidência daqueles que seguem a Jesus, daqueles que amam a Jesus como seu Senhor, né? Agora, olha que interessante, é uma mulher samaritana, ela tem uma religiosidade sincrética, ela não crê única e exclusivamente no Senhor, a gente já provou isso na última quinta-feira. O que acontece com ela? Ela ouviu o Senhor pregando, vamos dizer assim, amém? Pregando para ela, né, o Evangelho. Vamos definir dessa forma, a palavra de Deus, ok? Amém, irmãos? Olha o que acontece com ela. 28. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade. Aí de novo, ó, e disse, olha só, e disse àqueles homens, ela foi à cidade e fez o que, irmãos? Ela falou, ela pregou. Ela quem? Aquela que recém tinha ouvido. Porque o Senhor Jesus falou. Desculpe mas é importante entender isso aqui, meus irmãos. Porque isso aqui é um princípio que rege a vida de um discípulo.
Ela vai e disse àqueles homens, aí ela vai fazer aquele convite, né? Que todo discípulo tem que fazer. Isso que ela está fazendo agora, aqui a partir do versículo 29, todos nós devemos fazer. Ela vai e diz àqueles homens, 29, vinde e vede. Meus irmãos, nós já vimos isso lá em João 1, lembram? André, Felipe, eu não vou voltar lá para nós ganhar tempo aqui, nós já vimos na exposição, nós temos gravado, né? Até então. E ela não estava lá com João Batista, com André, com Felipe, com Natanael, ela não estava naquele momento lá, meus irmãos, com o Senhor Jesus. A primeira vez que ela vê esse homem, esse varão de Deus, o Messias, 100% homem, cansado, queria água, foi gentil, pode ser, queria beber no mesmo. E ela diz o quê? Vinde e vede. Me explica isso. Vocês estão entendendo, irmãos? Vinde e vede. Porque agora ela conheceu a fonte inesgotável da água da vida. E ela vai voltar lá na fonte. Vinde e vede. Um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura, não é este o Cristo? O ungido é uma pergunta, mas também é uma afirmação. Também é uma afirmação. Tem um imperativo aqui nessa afirmação. Porque somente quem poderia ter essa onisciência era o Filho de Deus, era o próprio Deus encarnado. Jesus Cristo. O Messias, que para ela era o Cristo, o Messias que ela esperava. E aqui a gente pode entender duas coisas. Pode ser que o Senhor estivesse falando, meus irmãos, dos 5 maridos e da fornicação atual, porque 5 eram ex, né? E um atual que não era marido, mas era o pecado de fornicação. Um pecado de impureza sexual, de prostituição, tá? Então ela estava em pecado. Jesus não a poupou de lembrá-la na sua consciência, dizendo ela, né, que ela tinha uma vida pregressa, uma vida, né, que não condizia com a lei, inclusive dos próprios samaritanos, né, o pastor Michael lembrou, que os samaritanos não eram muito diferentes dos judeus nesse aspecto. Eles criam na lei de Moisés, praticamente. Mas eles eram sincréticos, eles tinham, né, tinha uma questão um pouquinho mais grave ali, né? Não era exatamente igual aos judeus, né? A gente também já viu isso, né? Aí o Senhor Jesus pode ser que ele esteja falando disso também, dessa questão dos 5 maridos e do atual que não era marido, era um pecado, aliás, estava em pecado com esse, né? Mas pode ser que Jesus também, e aqui eu faço um parênteses, não está, né? Mas a gente conversou sobre isso, possa ter falado outras coisas com ela também. Mas não está escrito. Então a gente está aqui eu estou fazendo uma declaração extra-bíblica. É possível sim, que ele tivesse dito outras coisas para ela. Fecho parênteses. Mas de fato a gente pode resumir que era sobre os 5, sobre o pecado, dos 5 e do 1 que já não, né? Não era marido ainda, né? Então, interessante que o Senhor Jesus, ela vai dizer, né? Ele disse tudo que eu tenho feito, porventura não é esse o Cristo. Aí isso foi suficiente para eles crerem, porque é uma forma de testemunho. Eles creram, aí diz ali o texto, ó, finalzinho, né? O 30. E saíram, pois, da cidade. Qual cidade? Da cidade de Sicar, lá em Samaria. E foram ter com ele. Que daí eles queriam, a gente quer conhecer esse profeta que sabe das coisas, que sabe falar sobre o que nós temos feito. De repente pode ter sido isso que passou na cabeça desses homens ali, né? Que entenda-se homens e mulheres e famílias, talvez, né? Também. E aí, no 31,
E entrando os seus discípulos, lhe rogaram dizendo: Rabi, come, né? E ele vai dizer, aqui eles estão lembrando que eles tinham ido lá em Sicar para comprar comida para eles, né, e para o Senhor, para o mestre deles, né, o Senhor Jesus. E eu fiz um comentário, o pastor Michael lembrou até, eu vou refazer ele hoje porque faz parte também. Que é interessante que a Bíblia não diz que eles pregaram lá em Sicar, né? Interessante, né? Eu acredito que não. Porque senão teria alguma coisa, até os que foram de Sicar ao encontro de Jesus, poderiam dizer, não, né? A gente ouviu falar desse homem lá, né? Porque os discípulos dele estiveram lá comprando pão, comprando comida e tal, para levar para ele, né? Eles falaram, nós temos conhecido Jesus Cristo, o Messias e tal, né? Então, eu já disse que não, né? Que eles não pregaram, né? Agora, falando uma linguagem mais atual, eles não pregaram lá em Sicar. Mas Jesus pregou para uma mulher, para uma pessoa, ali no tanque de Jacó. E foi intencional, amém? Então, não que os discípulos tivessem uma atitude preconceituosa para com a mulher. Porque àquela altura, eles foram lá em Sicar, eles já estavam ali, discípulos de Jesus, eles já viam como é que Jesus procedia e tal. Mas mesmo assim, quando eles voltaram, eles ficaram, pai, está falando com essa mulher samaritana e tal, né? Algumas pessoas vão dizer que era um preconceito. Deus não faz acepção de pessoas. Nesse aspecto, e não entendam como o princípio errado, antibíblico da universalidade, mas a questão assim de todas as línguas, de todos os povos, de todas as nações, de todos assim os tipos, né, que existia na época. Jesus não fez acepção, né? Aí a graça estava disponível a todos. É um sentido universal daí, no sentido que era a todos, a todas, né? A todos os povos, a todas as línguas, a todas as nações. Nesse sentido a gente pode usar essa palavra, porque não houve acepção, discriminação, preconceito, nada da parte de Jesus. Nem pelo fato de ela ser mulher, nem pelo fato de ela ser samaritana, nem pelo fato de nada. Porque Jesus não veio para julgá-la, condená-la simplesmente. Jesus veio para salvá-la. Nós já lemos isso, como diz no João 3,17. E é interessante que aqui diz o seguinte: entretanto, seus discípulos rogaram, né, come, porque eles olharam para ele estava ali conversando com ela, eles tinham que comprar comida para ela, eles não pregaram lá, Jesus está pregando para ela ali, e eles estão assim, deve estar louco de fome, eles já vieram comendo talvez, né? Para eles chegarem assim, come, porque eles de repente já tinham feito uma boquinha, né? Então eles estavam preocupados com o Senhor, né? Agora, olha que interessante, meus irmãos. Eu vou falar uma coisa antes de entrar aqui no versículo 32. O que sustentava o Senhor Jesus na sua obediência, na sua obra redentora, salvífica, para cumprir o propósito eterno do Pai? Eu creio que era exatamente isso aqui. Quando ele abria mão de coisas que aparentemente para nós, eu estou desde cedo na rua, tinha o compromisso aqui de estar com os irmãos agora, e a minha esposa fez um delicioso sanduíche, né? E um café com leite para mim vir comendo no carro, para mim poder estar de pé aqui. Eu não consegui nem ficar no louvor de pé, porque eu estou muito cansado, eu estou há horas de pé. Passei o dia todo de pé hoje trabalhando, como todos os irmãos, né? Não sou o único, mas eu estou sentindo bastante isso. Mas nesse sentido, é como se eu desse uma de Jesus assim no carro, né? A minha esposa chega com sanduíche, né? Com coisa, não. Eu não vou de carro, eu vou caminhando, porque eu vou ir pregando o evangelho, não vou comer o sanduíche agora, nem vou tomar esse café com leite, porque a minha comida é fazer... Sabe?
Eu fiz esse quebra-gelo, mas não era a minha intenção assim, causar. Só que, mas nesse sentido aqui, Jesus ele quer ensinar aos discípulos. Ele quer ensinar as prioridades. O que realmente importa. Porque olha só o que ele vai dizer 32. Ele, porém, lhes disse: uma comida tenho para comer. Porque no 31, entretanto, seus discípulos rogaram. Rogaram: Senhor, Rabi, come. Estão rogando para ele. Come. Quantas horas tinha passado, será, né? Não sei. É uma conjectura minha. Eles estão rogando para ele, come. E ele vai dizer: olha só, uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Isso aqui chama muito a nossa atenção, meus irmãos. Deve chamar. Aí os discípulos dele dão uma, né? 33. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe porventura alguém algo de comer? Ficaram curiosos, né? No 34, Jesus de novo. Jesus disse-lhes, né? A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Aqui fica evidente o que Jesus estava dizendo ali no 32. Eu tenho uma comida para comer que vocês não conhecem. Ok? Amém? Né? Aí no 34 ele responde: que comida é essa? Alguém pode perguntar, né? E eu li um texto antes que fala também. Não sei se os irmãos lembram que eu li, até dei uma ênfase no texto, acho que foi João 6 até. Eu li hoje ainda um texto que fala exatamente nesse sentido. Que o filho dá a comida, né? Só Jesus pode dar a comida, aquele texto que eu li. Agora Jesus diz: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. O Pai enviou a realizar a sua obra. Então ele está respondendo aquilo que ele indagou e que eles ficaram em interrogação também, né? Ele afirmou que eles não conheciam, daí eles se perguntaram, porque eles continuavam achando, assim como a mulher samaritana, assim como Nicodemos, que era uma questão daqui, era uma questão física, era uma questão de necessidade, de fome. Eu estou com fome, eu não comi o dia todo. E aí ele vai explicar: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e a realizar a sua obra. Fazer uma pergunta para nós, não precisam responder para mim. Qual tem sido a tua comida? Do que tu tem fome? Melhor dizendo, o que de fato tem te alimentado? Meus irmãos, o que sustentava Jesus era obedecer, era fazer a vontade do Pai. Ele está dizendo aqui, o que me alimenta, 34, o que me sustenta, o que me mantém, é a minha comida. Mas a minha comida não é minha, não é fazer a minha vontade, não é do meu jeito, do que eu quero, não. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Vocês estão entendendo qual é o sustento de Jesus? Então, a partir de agora, se alguém perguntar assim: eu não entendo como é que Jesus se sustentava, como é que ele era sustentado, como é que ele vivia? Já sabe, já anota aí, João 4:34. Jesus está respondendo para qualquer um que tiver essa pergunta. Mas uma pergunta precisa ser feita essa noite. Sim. Para todos nós. Qual é a tua comida? Do que tu tem fome? Do que tu te alimenta? Do que tu tem sede? Podemos colocar, está no contexto? Qual é a tua fome e sede, meu irmão, minha irmã? O que tu prioriza? Nós lemos ainda hoje: aonde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Foi lido hoje também. O que tem te sustentado?
necessidades, tristezas, dificuldades, sonhos, coisas efêmeras, da brevidade dessa vida aqui. O que tem sido o teu objetivo de vida? Qual é o teu propósito de vida? Por que tu acordou essa manhã e tomou um banho e te vestiu e foi trabalhar? Por que tu acordou essa manhã? São perguntas que nós temos que responder, meus irmãos, para Deus. Sabia? Um dia nós vamos estar diante dele. Jesus está dando aqui para nós, meus irmãos, e eu oro de verdade, meus irmãos, para que nós venhamos a entender o que está escrito aqui. Isso aqui não é uma simples leitura de um versículo, apesar que toda a Escritura é divinamente inspirada e apta e proveitosa, mas aqui, exatamente aqui, meus irmãos, tem uma divisão, tem um marco que pode acontecer na minha, na tua vida, nas nossas vidas. O que move a tua vida? Jesus deixa claro, meus irmãos, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. E realizar o quê? A sua obra. Me lembrei de um texto, João 20, 21. Vou ler aqui com a Duda. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Agora todos juntos comigo. 1, 2, 3. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Nós somos discípulos de Jesus? Amém? Nós somos. Então, todos os dias nós somos enviados. Todos os dias, meus irmãos, nós somos enviados por Jesus, assim como Ele foi enviado pelo Pai. E todos os dias nós temos que ter a noção de prioridade. Nós cantamos hoje aqui, eu nem conversei com a Marina essa semana, eu só vi ela ontem, junto com a Bia. Nós não trocamos nada, não falamos nada, e foi cantado hoje aqui, exatamente sobre esse aspecto. Todos os dias, meus irmãos, nós vamos nos deparar com aquilo que realmente importa para Deus. E nós temos falado há algum tempo aqui já, nesse púlpito, pastor Michael e eu e outros irmãos, a própria Marina, já vi ela ministrando louvor e falando isso. Esses dias a gente conversou sobre escutando um louvor junto aqui. Nós devemos amar aquilo que Deus ama. No sentido de priorizar aquilo que Deus prioriza. Assim como nós devemos odiar aquilo que Deus odeia. Aquilo que nos afasta de Deus. O pecado. Então, nesse sentido, que Jesus está apontando para ele como exemplo, como o mestre deles. E aqui ele vai dar um outro exemplo. Interessante que Jesus, ele vai dizer assim no 35, não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos. E vede as terras que já estão brancas para a ceifa. Aqui ele está falando no sentido, meus irmãos, completamente espiritual. Sabe por que ele está falando isso aqui? Está no texto. Versículo 30. Vamos ler o versículo 30.
Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Entenderam? Não entenderam? Colheita, irmãos. Ceifa. Os homens que vieram da cidade. Ó, levantai os vossos olhos e vede. Imagina aquela multidão chegando. E Jesus ali. Hein, pastor? Imagina nós aqui e a gente saiu para evangelizar, hein, Gaúcho? Gilmar lá. Daqui a pouco, convidar vocês às 5 horas, quem quiser, nós vamos fazer um culto lá, quando a gente vê uma multidão vindo lá, assim, nós assim, como é que vai caber todo mundo aqui? Vamos abrir todas as portas aqui, pastor, vamos ter que ligar o microfone na caixa e fazer aqui, ó, e interditar a rua aqui, porque, vocês estão entendendo? Levantai os vossos olhos e vede as terras, ó, os homens estão vindo. As almas, meus irmãos, que também têm fome e sede, num outro sentido que eu expliquei antes ali. As almas têm fome e sede de salvação, estão perdidas. Tem aquele vazio, né? Só o Senhor Jesus, né? É pleno para completar. Amém? 36, olha que tremendo. E o que ceifa recebe galardão. Eu lembro que uma vez nós estávamos falando sobre isso, o pastor Michael disse uma coisa, meus irmãos, lá no céu vai ter uma diferença, no novo céu e numa nova terra. Lá vai ter uma distinção. Muita gente não pensa nisso. Isso eu vou usar uma expressão que eu não uso muito assim, é um fator assim motivador para nós ou não, meus irmãos, né? Quem quer ter aqui na sua coroa pedras porque ganhou almas? Quem gostaria aí, né, de ter essas pedras na sua coroa? Olha que interessante, meus irmãos. Aquele que ceifa recebe o quê? Galardão. Porque Deus é, lá em Hebreus, galardoador, né? E olha só, e ajunta fruto para a vida eterna. Aleluia! Meus irmãos, não tem coisa mais preciosa. Se tu já conseguiu pregar o evangelho para alguém e viu aquela pessoa se convertendo, não tem. Pode comparar com tudo, eu vou falar mesmo. Pode comparar com casamento, com ter filhos, não tem igual. Não tem mesmo. Sabe por quê? Porque a família eterna é maior. Vou repetir. A família da fé, os teus irmãos em Cristo são mais importantes. Mas a Bíblia diz que aquele que, os seus, não sei o quê. Não, mas lá tem um contexto muito específico. Qual é a família que vai permanecer no céu? A família da fé. Então é a aliança eterna. Essa aliança aqui não é eterna. Certo? Mas essa aqui é. Interessante isso, né? É a que permanece. E é interessante porque normalmente a pessoa que é equivocada, que entende mal, né, não tem o entendimento correto, não tem o entendimento bíblico de qual é a família mais importante, já viu que ela sempre toma uma decisão errada? Já repararam isso? Pode olhar. Vai ver o irmão lá, ele tomou uma decisão que ele decidiu faltar ao culto por causa da família dele em casa. Essa decisão é certa ou errada? Errada. Errada? Não tem base para isso. A não ser, lógico, por motivo de força maior, mas não por bobagem. Bobagem não. É decisão errada mesmo, e inclusive pecado. Para ser mais claro, tá? Não há concorrência. Não há. O chamamento de Jesus, Mateus 10, Lucas 9, ele deixa claro. Os discípulos foram lá, falaram demais, né? Não, onde tu fores, nós iremos, onde seguirmos, né? Na primeira oportunidade, não posso agora. Aconteceu um problema aqui em casa, não vou poder ir, Senhor.
É exatamente isso, meus irmãos. Exatamente isso. Não há desculpas diante de Jesus. A família eterna é a família que permanece, é a família pela qual Jesus nos uniu eternamente, derramou o seu sangue. É por essa família. Não, sem isso, muita gente que pensa ao contrário não entende Mateus 10. Pode ver. Passa de vereda, assim, não fica lá, bem no miolo de Mateus 10, a pessoa passa reto, assim, né? Nem gosta de falar. Já viu? Sabe aqueles textos que é uma pedra de tropeço para algumas pessoas? Para quem tem esse entendimento errado sobre a família da fé e a família carnal, pega Mateus 10 e passa assim reto. Parece que Jesus nunca falou desse assunto, já viu? Inclusive ele falou e explicou, né? Ele explica exatamente. Tem outros textos, não é só esse, né? Eu falei de Mateus 10, mas ele explica exatamente o que acontece. Ele fala da divisão, da espada, é tudo sobre isso, meus irmãos. É o senso do quê? É o senso do versículo 34. A minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Esse é o senso de prioridade. Esse é o senso do que importa. E não ao contrário. Tu não sacrifica a tua família no altar da igreja. Essas duas instituições, elas não estão simplesmente concorrendo entre si, não é isso que eu estou dizendo. Elas estão, uma igreja composta por famílias. E eu digo que a igreja nasceu no seio de uma família, biblicamente falando. Então eu não estou dizendo que a igreja é mais importante que eu simplesmente, estou dizendo que a igreja é a instituição que permanece. E é a família superior. É a família mais importante. Porque foi isso que Jesus disse. É isso que a palavra ensina. E aqui está claro para nós. A vontade daquele que me enviou. A vontade de Deus é o quê? Que Jesus viesse salvasse. Aí quando Jesus vem e salva, ele salva assim. Não, agora eu te salvei. E aí tu pode continuar vivendo da maneira que tu está vivendo, servindo, né? Ou ele diz assim, não, vem, se quiser, né? Nega-te a ti mesmo, toma a tua cruz e segue-me. Interessante essa condição. Ele não diz assim, não, continua aí, né? Continua aí na fornicação, né? Continua aí no pecado. E em 2 momentos da Bíblia, Jesus fala assim, vai e não peques mais. Só que tem um dos momentos que ele vai dizer assim, para que não sobrevenha sobre ti coisas ainda piores. Tem uma vez que ele dá um alerta gravíssimo, se tu continuar, então sobrevirá coisas piores. Então, nesse sentido, meus irmãos, Jesus está deixando claro isso, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Jesus foi enviado para nos salvar. E nos salvar do quê? De tudo aquilo que nos separa de Deus pelo pecado, de tudo aquilo que se opõe à Escritura, à instituição dele, né? A igreja, que se opõe à prioridade da obra. E não sem razão, o próprio Senhor Jesus, nos evangelhos, ele vai dizer várias vezes essa questão do que de fato importa. E é uma coisa muito categórica, assim, buscar em primeiro lugar o quê? O que eu quiser? Minha cura, meu casamento, minha família, meu trabalho, é o que eu quiser, o que tiver na minha cabeça, é o que tiver afim. O que eu posso buscar em primeiro lugar? A Escritura diz ou não? Ela fala categoricamente. Jesus, o Senhor está falando categoricamente. Ele vai dizer assim, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Porque antes ele falou ali, né? E todas essas coisas vos serão acrescentadas do que ele falou antes ali.
Só que é interessante que isso é um imperativo, isso é uma ordem, só que nós levamos isso assim, tipo, não, eu tenho minha vida aqui, eu tenho os meus objetivos, né? Quando der eu participo, quando der eu cultuo, né? Quando eu não estiver ocupado, né? Nos meus afazeres lá da minha casa, da minha família, daí eu, né? Já repararam? Eu faço uma pergunta assim, nessas coisas simples, meus irmãos, nesses detalhes aqui, onde a gente não prioriza aquilo que há de vir, bom. Porque o que há de vir? Já falamos outras vezes, eu vou repetir aqui. A pessoa que tem dificuldade com comungar, com a comunhão, é uma pessoa incoerente. Sabe por quê? O que vai acontecer no céu? Então tu quer dizer para mim que aqui, para ti não é prioridade estar junto, comungar, estar em comunhão, mas lá não, mas no céu, uma baita incoerência, né? Para não falar outra coisa, né? Eu vou pegar leve aqui. Vou falar que é incoerente apenas. Só não quer saber nada aqui de relação, mas no céu estamos juntos. Estamos juntos, né? Complicado isso assim, entendeu? Porque não combina com a Escritura. Jesus falou assim, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou, a realizar a sua obra. Ele veio para nos salvar disso. Salvar de nós mesmos, do nosso pecado, daquilo que nos separa, do nosso, né? O convite que ele faz é muito categórico, né? Quem quiser, negue-se. Interessante isso, né? Porque ao mesmo tempo, a chamada é essa, ó, quem quiser, né? É quem quiser, não, ninguém é obrigado. Então a pessoa tem uma opção, né? Ela pode rejeitar, não é verdade? Ela pode não querer. Ela pode dizer, não quero. Já pararam para pensar? E a maioria diz não quero, né? Nossa, se todos que eu preguei até hoje, nossa, ia ter milhares convertidos. A maioria não quis. A maioria não quis. Dos milhares que eu preguei, a maioria não. Jesus falou, quem quiser vir após mim, categórico, né? Aí ele diz, né? Negue-se, tome sua cruz e siga-me. O que recebe, né, o que ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna. E tem uma alegria porque ele prioriza isso. Ele prioriza a vida eterna, as coisas do alto, é o porvir. É sobre isso. Ele ama a volta de Cristo, é isso. Ele é um peregrino, ele vive como um peregrino. E talvez essa pastor, seja uma das condições que o Evangelho propõe em toda a sua essência. E os discípulos atuais, muitos, e eu vou falar de mim, inclusive, alguns anos atrás eu não vivia assim. Quer ver uma característica de um discípulo verdadeiro, bíblico de Jesus? Evidente assim? Ele é um peregrino. Sabia? Ele vive como peregrino, ele não está nem aí para esse mundo aqui. Parece até que ele não ama, ele ama as pessoas. Ele prega o Evangelho, ele se importa sim, para que o maior número de pessoas sejam salvas, se convertam. Mas ele vive como um peregrino. Ele prioriza o Senhor, a sua obra, sua vida, seu chamado. Ele busca, ele almeja esse galardão, esse ajuntar, né, de tesouros para a vida eterna, lembra? Não acumuleis riquezas aqui na terra, mas ajuntai tesouros nos céus. É isso. Para que assim, olha, para assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem, ambos se alegrem. Meus irmãos, nós comemos de uma semente, de um fruto, né? Semente foi boa. Nós comemos de um fruto de uma semente que nós não plantamos. Conversávamos, né?
Que honra, né? Não foi nós que plantamos. Outros vieram antes de nós, pregando, plantando, dando a vida, morrendo, né? Na história a gente conhece o sangue dos mártires, mas eu vou falar lá dos patriarcas, dos profetas, de todos que escreveram a Bíblia, todos que morreram na Escritura como mártires. Então a gente come de um fruto, de uma árvore que a gente não plantou, de uma semente que a gente não plantou. A gente tem que honrar isso. Porque apesar de nós, o Evangelho chegou até nós. Amém? Apesar de nós, pessoas foram fiéis. E agora cabe a nós sermos fiéis. Em meio a uma geração perversa, totalmente antropocêntrica, cega, incrédula, com interpretação, entendimento errado sobre tudo, inclusive dentro da igreja, eu vou falar da forma geral, pessoas vivendo como se Deus não existisse. Pasmem. Pessoas como se, não, está tudo certo, eu faço assim, está tudo certo. Liberalismo, né? Pessoas incrédulas dentro da igreja, vivendo como o Senhor não existisse. Com aparência de piedade, com amor fingido, não verdadeiro, pessoas dentro da igreja vivendo assim, que priorizam outras coisas que não ao Senhor, que não a sua obra, que não a vontade de Deus. E aqui está dizendo ao contrário. Assim o que semeia, né, como o que ceifa se regozijam. Vamos lembrar que a palavra está cheia de textos que falam sobre isso aqui, eu vou concluir já, vou até o 38. Né? Um semeia, um planta, o outro colhe, mas quem dá crescimento é o Senhor. Então é apesar de todos. É apesar do que planta, é apesar do que colhe, né, do que semeia. É o Senhor que dá crescimento. É o Senhor, é dele, por ele e para ele são todas as coisas, toda a glória, toda a honra. Amém, meus irmãos. É sobre o Senhor. Olha que interessante, por isso, o 37, porque nisto é verdadeiro. Olha só ele reconhecendo um ditado da época, né? Do meio agrícola, né? Que ele estava ali no meio da agricultura, entendam, né? Um é o que semeia e outro que ceifa. Reconhecendo funções, reconhecendo, né? Então que nunca falte essa humildade em nós, de reconhecer que outros vieram antes de nós. Antes de nós teve lá o Abraão, Moisés, José, Davi, Paulo, Pedro, Estevão, Lucas, João, tantos outros, meus irmãos. Aquela menina sulamita, aquela menina lá que falou para Naamã, anônima, não é verdade? Ninguém sabe o nome dela, ela aparece uma vez ali, né? Quem dera ela conhecesse o servo de Deus. Lembram? Evangelista, apontando para a salvação de Naamã, para a cura dele. Ali no hebraico, a palavra cura, ali no sentido daquele texto ali, é salvação. Porque aí o Deus de Eliseu, né? Foi reconhecido. Amém? Olha que tremendo isso, meus irmãos. Eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhastes. A humildade, a gente deve reconhecer. Outros trabalharam. Então a gente pode tanto reconhecer os cristãos de todos os tempos na Escritura, os bíblicos, como os cristãos de todos os tempos na história da igreja, as duas coisas. E na nossa história contemporânea também. Eu tenho no coração muito carinho muito grande por homens que passaram na minha vida, Clédio Porto, Moisés Cavaleiro de Moraes, João Antônio Filho Souza, Erasmo Garete, Samuel Espíndola, Nils Taranger. Tem mais aí, eu vou esquecer de algum. Michael Scherer hoje, enfim.
Homens que semeiam, que semearam. Vocês entendem? Nós temos que ter a humildade de lembrar disso, meus irmãos. Eu tenho um homem que semeou muito na minha vida, João Nelson Otto, 15 anos, me disciplinando, me corrigindo, me ensinando, me confrontando. Quem me ensinou sobre o compromisso de Jesus, a agenda de Jesus, foi João Nelson Otto. Vou honrar aqui. Lendo Lucas 19:10. Ele diz: o Filho do Homem veio senão para salvar e buscar os que haviam se perdido. Ele escreveu algo sobre isso, inclusive, botou lá a agenda de Jesus. A missão de Jesus, que deve ser a missão da igreja. Buscar e salvar os perdidos. E aí inclui nossos pais que são perdidos, nossos familiares, nossos irmãos, nossos filhos que são perdidos, familiares, amigos, vizinhos, colegas de trabalho. Mas aí lembrem, é importante lembrar a prioridade da evangelização, a prioridade da vida do Evangelho, dessa vida controlada, cheia, governada pelo Espírito Santo. O homem cheio do Espírito Santo, o homem cheio da Escritura, bíblico, ele sempre vai priorizar, como Jesus fez aqui, a vontade daquele que o enviou a realizar a sua obra. Ele não vai priorizar outras coisas, bobagens, ele vai priorizar aquilo que é prioridade, aquilo que é importante. E é interessante, irmãos, porque nós vivemos um tempo que muitos não entendem um princípio bíblico. Eu vou concluir aqui. Tudo aquilo que é importante para Deus, presta atenção no que eu estou falando, tá? Tudo aquilo que é importante para Deus é difícil para nós. Tudo que Jesus falou, tudo que a Escritura está dizendo, vai se tornar difícil para nós a partir do momento que existir dentro de nós uma competição, né? Uma concorrência sobre a nossa agenda e a agenda de Jesus. A agenda de Jesus é simples. O Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se perdeu. A nossa agenda. Não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Entenderam a diferença? Então, tudo aquilo que é importante para Deus é difícil para nós. Mas é importante para nós também. Quer ver uma coisa? É importante para Deus e é muito importante para Deus que todo mundo jejue. É dificílimo jejuar. Mas é importante para quem? Para Deus que tu jejue. É importante para Deus que tu ore. Quantos aqui já não, orando de joelhos, já não dormiram? Mas é bom dormir nos braços do Pai, né? Não, isso aí eu vou ter que dizer essa, né? É melhor ser sincero. Eu já dormi várias vezes, irmãos. Às vezes eu acordo de madrugada, vou lá, dobro o joelho e quando eu vejo eu estou roncando já, mas estou ali tentando, entendeu? Nos braços do Pai. É importante para Deus que a gente entregue tudo, que a gente se negue. Aí é bem difícil. Aí Deus está ali nos combatendo, né? E a gente está resistindo. Está nos confrontando e a gente está ali, né? Resistindo. Só que é importante para Deus que a gente ceda, que a gente se humilhe, que a gente se quebrante, que a gente entre em rendição, contrição, e que a gente se arrependa dos pecados, se converta dos maus caminhos, por meio da fé. É importante para Deus que a gente leia a Bíblia. E muitas pessoas não conseguem. Começam a ler a Bíblia, hoje eu tenho que ler 6 capítulos. A pessoa começa a ler, na metade da segunda folha está aqui já assim. Não, eu vou ter que dormir que amanhã eu tenho que trabalhar. Aí eu pergunto, entenderam agora a prioridade? Entenderam ou não? Viu qual é a prioridade? É o trabalho de amanhã. Entenderam? Eu conheci um irmão que tu chegava na casa dele, se ele estivesse orando,
não podia interromper, a esposa dele não interrompia, ela dizia assim, ó, se tu quiser tu pode esperar aí um pouquinho, ele vai orar, não sei até quando, mas daqui a pouco quando ele sair do gabinete dele, e tu ficava lá, né, esperando, né, ficava olhando o relógio, assim. Mas não dá para avisar ele, não. Esse momento, ele não gosta que ninguém atrapalhe. Ele não gosta que ninguém bata na porta, porque é o momento de oração dele, é importante para ele, é importante para Deus. Então, que nível de fome e sede que nós estamos, irmãos? Qual é a vontade que nós temos priorizado? A nossa? A de outra pessoa? Ou é a vontade de Deus? Qual é a comida que nós temos nos alimentado, ou que a gente tem ansiado, buscado? A quem tu tem buscado agradar? O que te sustenta? É a opinião de alguém? É o que alguém acha sobre ti? O quê? Como? Não se esqueça que a Bíblia diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, com fé, com arrependimento, com quebrantamento, com conversão dos maus caminhos, com humildade, com temor, com tremor, com alegria, com amor, com verdade, sem fingimento, sabendo que tu tem uma consciência tranquila, que não haja nos nossos corações nenhum tipo de acusação. Mas se nós tivermos que nos arrepender dos nossos pecados, que seja hoje o dia do nosso arrependimento. Se ouvirdes a voz do Senhor, atentamente, não endureçais os vossos corações. Arrependei-vos. Essa é a palavra para nós. Se tem alguma coisa que tem tomado nosso tempo, nossas prioridades, tem sido a nossa busca, o nosso alimento, que seja hoje a mudança de curso na nossa vida, radical. Que a gente comece a viver os nossos dias como dias, como a gente tem falado, né, evangelísticos, dias de propósito, dias que nós vamos priorizar o reino de Deus. E não a nós mesmos, nossos projetos, nossos... Lembra do texto bíblico, agrada-te do Senhor. Né? E Ele satisfará, realizará todos os desejos do teu coração. Só que é interessante, né? Agrada-te do Senhor. Ali tem uma questão de contentamento. É uma questão de suficiência. O Senhor é suficiente? O que o Senhor tem te oferecido é suficiente? Ou tem propostas melhores aí? Não se esqueçam, quem propôs tudo nessa terra aqui não foi Jesus, foi o diabo. Nunca se esqueçam disso. Tá? Essa proposta não veio de Jesus. Se prostrado, adorado, te darei todas as coisas. E Jesus, né? Somente a Deus adorarás, prestarás culto.